Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem, chegando aqui para ministrar mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje estou sozinho aqui, lógico, com a presença do João Von Rondon, evangelista, está conosco aqui, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Mas nós vamos licionar a lição de número 13, a última lição do semestre, deste semestre, que foi mais uma riqueza para as nossas vidas, que tratou a respeito da justiça divina a partir de uma abordagem do livro do profeta Ezequiel. A lição de número hoje trata, o título é O Senhor está ali, e para quem já teve a oportunidade de folhear a lição, percebeu, ou para quem já teve a oportunidade de ler também o livro do profeta Ezequiel, percebeu que este título, este nome, O Senhor está ali, trata do nome dado à cidade, a cidade que será instituída, estabelecida no milênio. Nós já estudamos aqui nesse semestre sobre a restauração do povo de Israel no que diz respeito à restauração nacional. Este mesmo povo aguarda a sua restauração espiritual. E nós estudamos também a respeito do templo do milênio e do templo que será erguido, levantado no milênio. E agora vamos falar desta cidade que será estabelecida neste mesmo milênio. É óbvio que temos muitas lições para as nossas vidas a partir desta lição aqui, desse texto, deste ensinamento. Mas no primeiro momento é sempre bom dizer que esse texto de Ezequiel, ele trata de um relacionamento de Deus e da sua fidelidade para com o povo de Israel. Foram traçados alguns objetivos para a nossa lição, como sempre, pelo menos três objetivos que são desenvolvidos em 3 tópicos de nossa lição. O primeiro objetivo, ao chegar ao final dessa lição, se pretende que apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. É importante isso, que é apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. Nós podemos falar pelo menos em 3 Jerusaléns, a Jerusalém histórica, a Jerusalém do milênio e a Jerusalém que ocorrerá, que será estabelecida por ocasião do novo céu, da nova terra, após o juízo final. Mas aqui nós vamos falar especificamente desta Jerusalém do milênio. E o primeiro tópico vai falar sobre isso, apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. Além disso, um outro objetivo que será desenvolvido no segundo tópico da nossa lição é elencar os nomes das 12 tribos no milênio. Nós sabemos que haverá menção e também nas portas da cidade que será estabelecida no milênio, da cidade de Jerusalém, que terá por nome O Senhor está ali. Os nomes das 12 tribos de Israel estarão elencadas nessas portas. Serão 12 portas, sendo que em cada uma das portas 3 nomes das tribos de Israel, e nós vamos verificar com mais detalhes e detidamente nesta lição. E por fim mostrar que a expressão O Senhor está ali é um novo nome da cidade. E aí o porquê desta mudança, o porquê não se utilizar o nome Jerusalém no milênio. A lição se propõe a explicar esta mudança de nome também. Então, nós vamos ter a oportunidade nesta feita, hoje, de tratar desses temas. De forma introdutória, o nosso comentador, é sempre bom lembrar que esta explanação desta lição está baseada no capítulo 48, a partir do versículo 30, do 30 ao 35. Capítulo 48 do livro do profeta Ezequiel, versículo 30 ao versículo 35. E de forma introdutória, o comentador nos traz a reflexão a alguns comparativos entre o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse. Dentre eles, nós podemos citar justamente a menção à cidade, a cidade santa, a cidade de Jerusalém, que tal qual no capítulo 21 de Apocalipse nós percebemos, aparece uma menção a uma cidade em um dado momento, e Ezequiel também trata desta mesma cidade, mas em um momento distinto. Enquanto que o livro de Apocalipse, ele trata da cidade santa, a Nova Jerusalém, em uma perspectiva de novos céus e nova terra, após o juízo final, estágio eterno. Aqui não, aqui a perspectiva trazida por Ezequiel é uma cidade, a cidade chamada O Senhor está ali, que faz menção a esta Jerusalém
mas em um momento específico, que é o momento do milênio, muito embora existam similaridades entre essas duas cidades. E nós vamos aprender aqui nesta lição que esta cidade do milênio mencionada por Ezequiel é um parâmetro, é sombra daquela que ainda haveria ou haverá de acontecer, haverá de ser estabelecida depois no novo céus e na nova terra. Sobre a cidade, esse é o primeiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre a cidade, e aí este tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro trata de e estas são as saídas da cidade. E aí nesse primeiro tópico, o comentador vai fazer uma reflexão sobre esse termo saídas, né? O segundo tópico fala sobre o formato em si da cidade, que estaria a partir do versículo 31, começa a tratar dessa questão do formato da cidade, dimensões e etc. E o terceiro subtópico, as 12 portas, tem algumas inscrições nessas 12 portas, já chamamos a atenção para uma distinção entre a Jerusalém histórica, a Jerusalém que Ezequiel viveu, a Jerusalém que ele viveu, que não tinha 12 portas, não há menção a essas 12 portas. E por fim, o subtópico de número 4 vai falar sobre a origem do formato e das portas. Falando sobre as dimensões, ou falando sobre as saídas da cidade, que nós encontramos no versículo 30 da nossa leitura bíblica em classe, e estas são as saídas das cidades. O comentador diz que talvez a ideia mais adequada para esse termo não seria saída, ou talvez o termo mais adequado aí não seria saída, né? Mas seria extremidades, o sentido aí de extremidades. É para demonstrar as extremidades da cidade no sentido de trazer os limites dessa cidade. Quais seriam os limites, né, desta cidade? Por uma questão de tradução, preferiu-se, né, e é mais popular se utilizar o termo as saídas da cidade. Então nós lemos lá no versículo 30, e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. Então, entenda-se esse termo saídas como estas são as extremidades da cidade. Continuando no nosso tópico de número 1, o subtópico de número 2 agora, nós vemos o formato dessa cidade. Vemos que ela é um quadrado perfeito, né? E ela tem as medidas dos seus lados, conforme muito bem menciona ali o versículo 30, 4.500 medidas, que seria equivalente a 2.500 metros, 2.250 metros, né? Então, as medidas, cada lado corresponderia a uma medida de 2.250 metros. Esse seria o formato da cidade. Ela é quadrada, com cada lado medindo 2.250 metros, um quadrado perfeito. Além disso, quando nós vamos para o versículo 31 ao versículo 34, nós vimos sobre as dimensões, né? As dimensões e as portas dessa cidade, né? E o que tem em cada uma dessas portas. E aí, quando nós olhamos para a Jerusalém histórica, nós vemos que ela tem pelo menos 6 portas, e o comentador da lição menciona, né, fazendo as referências bíblicas aqui. Teria pelo menos a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta dos cavalos, a porta do meio, a porta entre os muros. Seriam essas portas que a Jerusalém histórica, aquela na qual o profeta Ezequiel viveu, ela tinha pelo menos essas 6 portas. Então nós já vemos uma distinção aí da Jerusalém histórica para esta Jerusalém que está sendo apresentada ao profeta Ezequiel, que ela será estabelecida no milênio. Esta do milênio terá 12 portas, né? Mas qual seria a origem do formato destas portas, né? Do formato desta cidade, destas 12 portas? Porque na visão são 12 portas. Então, por mais que o profeta tivesse acesso a um conhecimento de sua época, da Babilônia, em que existiam cidades com 12 portas, né, como a mencionada aqui, a torre do templo de Marduk, que tinha 12 portas para a entrada, nós acreditamos, a Bíblia nos leva a crer,
que a origem do formato é divina, é a visão que ele está tendo, a visão que o Senhor está entregando para ele. Ele não está fazendo referência a um modelo de arquitetura que existia no seu tempo. Se por um lado não é uma referência à Jerusalém histórica, a Jerusalém que ele palmilhou, não havia essas 12 portas por lá, no mesmo sentido não é referência a qualquer outra cidade de sua época. É um modelo que o Senhor está te mostrando, está mostrando ao profeta Ezequiel naquela ocasião. Então não faria sentido, o comentador nos traz aqui, como alguns críticos céticos, trazem a ideia de que o profeta está fazendo menção a alguma cidade babilônica ou algum templo babilônico, o templo de Marduk, a título de exemplo. Não faria sentido. Deus está entregando para ele o modelo de uma Jerusalém que será estabelecida no milênio, e esta mesma Jerusalém do milênio aponta para uma outra, que será aquela estabelecida e que nós vemos a partir do capítulo de número 21 de Apocalipse, que é aquela que será estabelecida no novos céus e na nova terra. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o subtópico de número 2, tratando sobre o nome das 12 tribos.